Marcada por forte estigmatização e preconceito, a temática do suicídio pode e deve ser discutida para uma valorização efetiva da vida. O professor do Departamento de Psicologia da UFMG, Maicon Teodoro, alerta para as características do comportamento suicida e fatores que podem potencializar esse risco. Além disso, o especialista ainda afirma que muitas concepções sobre o tema não passam de mitos que atrapalham o processo de identificação do problema. Um deles é o fato de que conversar sobre suicídio pode induzir ao comportamento suicida. Isso é mentira, né? Isso não acontece. Então, se você tem um familiar, um amigo, um companheiro, companheira que está passando por um momento de dificuldade, que está pensando em suicídio, converse com ele. Leve esse seu conhecido a um profissional da saúde, a um psiquiatra, a um psicólogo, para que ele possa ser ajudado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. Para cada morte, estima-se haver pelo menos 20 tentativas. A ingestão de drogas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global. É como se a gente tivesse um espectro, né, onde de um lado estivesse o suicídio e do outro lado estivessem os pensamentos iniciais, aqueles pensamentos de morte que a gente chama de ideação suicida. As ideações suicidas podem surgir de forma com um formato mais passivo, como por exemplo, se a morte viesse, ela seria bem-vinda, tá? Mas elas podem evoluir e começarem a aparecer com planejamento. Então eu tenho pensamentos de morte com uma ideia de qual método vai ser utilizado. Dados compilados pela empresa Asus indicam que entre 2014 e 2019, o número de suicídios no Brasil aumentou em 28%. No período, segundo o levantamento, as pessoas que tiraram a própria vida passaram de 9,7 mil para 12,4 mil. Entre jovens de 11 e 20 anos, houve um aumento de casos de 49,6%. No entanto, a maior incidência de mortes por suicídio está na faixa etária que vai de 21 a 30 anos. Isso pressupõe que a tentativa ela é feita de modo consciente, né, com um objetivo final de acabar com a própria vida. Então, a tentativa de suicídio ela difere de outros comportamentos autolesivos, por exemplo, que não têm a intenção de terminar com a própria vida. Existem alguns fatores que são considerados fatores de risco para o suicídio, né, como, por exemplo, uma tentativa anterior de suicídio e também abuso de álcool ou outras drogas, presença de transtorno mental, problemas financeiros, conflitos. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, ofereça ajuda e nunca ignore esse risco. Se você tem pensamentos de morte ou algum dos comportamentos suicidas, como planejamento, procure uma ajuda. Procure a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de um profissional de saúde. Ligue para o CVV 188, né? Converse com as pessoas.